Haddad contra o conservadorismo. Em um evento no Itaú, Haddad resolveu falar um pouco sobre o conservadorismo, né? Na verdade, contra o conservadorismo, contra a direita num todo, e viu que esse movimento está ganhando uma proporção muito maior a nível de mundo. E também falou nas entrelinhas sobre o crescimento desse movimento no Brasil. Ele também citou algumas coisas sobre talvez que esse movimento tivesse ficado para trás, mas não. E a resposta das eleições foi muito o que ele não esperava. Aliás, ninguém do PT esperava esse resultado das eleições. Ninguém do PT, pessoal de nenhum partido de esquerda. Foi necessário que acontecesse esse movimento, por isso que as eleições desse ano eram tão importantes, para poder entender o enfraquecimento da esquerda como um todo. E ele levou isso aí num parâmetro geral, falando que o mundo está mais conservador, o Brasil está mais conservador. Eu tenho um ponto a falar sobre isso, porque realmente ele tem razão em certas partes, mas não como ele realmente gosta de estar falando ali, porque ele pensa que o movimento das pessoas em relação à esquerda está enfraquecendo justamente porque a direita está se desenvolvendo mais, mas também tem um outro ponto nisso aí, que é a falibilidade dos próprios governos de esquerda. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder estar fortalecendo essa causa aqui. Tem vídeo todo dia, se você está chegando hoje, tem vídeo ontem, tá tendo vídeo hoje, vai ter vídeo amanhã, todo dia tem vídeo. O mundo está muito mais conservador e distópico do que a gente imagina. Esse discurso está ganhando força, ele não está perdendo. Nós imaginávamos que ele fosse ficar para trás e eu acredito que ele não tenha ficado para trás, afirmou o ministro. Está fazendo. Aqui ele está dando esse parâmetro geral assim, sobre a distopia, né, que ele está falando. Inclusive eu tenho até um vídeo para poder recomendar para vocês que eu fiz um outro dia, um vídeo sobre esse livro aqui, o 1984, estou colocando aqui no card para poder você dar uma olhada, em comparação com o Drex. Você que deve estar por dentro que vai haver a substituição do real pelo real digital, que é o Drex. Você vai ver que lá atrás, há quase 80 anos atrás, George Orwell já falava alguma coisa sobre isso aqui nesse livro. É um livro muito bom, eu recomendo demais que você leia. E assim, para você que não leu, eu coloquei um resumo bem explicativo, fazendo uma comparação entre o Drex e o que George Orwell falou nesse livro aqui, 1984. Então vale muito a pena você estar conferindo para poder entender mais sobre isso. Então essa é a verdadeira distopia que está acontecendo, que é os controles das massas, né? Como os governos estão querendo controlar. Porém, as massas, né? As pessoas estão começando a entender que governos, em especial governos totalitários, não conseguem trazer as soluções que eles mesmos falam que conseguem, tá? Não tem mais esse apelo como havia antes de haver governos para poder solucionar problemas como um todo. Não, com a informação descentralizada, as pessoas estão começando a entender mais ainda que os governos não têm solução para absolutamente nada, porque na maioria das vezes eles mesmos criam os problemas. E essa é a preocupação do Haddad aqui, para falar que isso aqui é uma distopia, mas não, isso é um movimento natural das pessoas estarem buscando informação descentralizada, e essa informação descentralizada acabar esclarecendo mais as pessoas num ponto de vista, seja político, seja social, seja econômico, para que elas tenham um novo parâmetro para não acreditar mais em governos serem os salvadores da pátria. Isso aí não está tendo aquela força como havia há, sei lá, 15, 20 anos atrás. Não, as pessoas estão começando a entender que esse é o novo pensamento, e por isso que o Haddad critica isso aqui. Em evento promovido pelo Itaú nesta segunda-feira, o ministro afirmou ainda que o conservadorismo tem ganhado força em todo o mundo. O mundo está muito mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica. Aquilo que parecia improvável 10, 20 anos atrás do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala para qualquer narrativa, afirmou Haddad. Então isso aí é o ponto que eu citei sobre a informação descentralizada. Hoje não tem aquele negócio de uma autoridade dizer uma coisa e todo mundo acata e diz assim, não, é aquilo mesmo, sabe? Então tem que ser dessa forma e pronto. E na verdade, se você for olhar no ponto de vista geral, esquerda e direita são isso. Você tem aquele pessoal que é de direita, que é mais voltado para pautas mais conservadoras, mas também para pautas mais sociais. E tem também aquele pessoal que é de esquerda, que também está pautado em pautas sociais, mas também está de olho na questão econômica com a diminuição do Estado, que são a esquerda liberal, né? Então existem diversos pontos de vista, não só no ponto econômico, mas também em vários pontos da sociedade, vários aspectos, várias linhas de pensamento. Então o que o Haddad está criticando aqui é que agora, assim, em outras palavras, né, todo mundo agora fala o que quer, e de fato a internet está aí para isso. O advento da internet trouxe essa solução que antes as pessoas não tinham. Hoje todo mundo pode dar a sua opinião a respeito de alguma coisa. Você está assistindo esse canal aqui porque esse aqui é um canal de opinião, é a minha opinião referente aos fatos diários.
Mas o que eu quero que você compreenda é que isso aqui é uma crítica a essa liberdade que as pessoas têm. Ele fala aqui que hoje tem espaço para todo tipo de retórica, e de fato tem que ter espaço para todo tipo de retórica, porque as pessoas não são obrigadas a pensar da forma que uma pessoa quer ou que o governo quer. Não, todo mundo tem direito de se expressar da maneira que for necessário, desde, claro, isso não infringe nada constitucional, nem moral, nem ético e coisas desse tipo. Então é disso que o Haddad está indo contra. É isso que ele está falando, sobre as pessoas que falam o que quer na hora que quer. Mas a internet veio aí para tirar esse poder das mãos de quem gostava de controlar, aliás, que ainda gosta de controlar a opinião alheia. O ministro está fazendo isso ainda ter imaginado que o conservadorismo ficaria para trás, mas reconheceu que os discursos anticientíficos, antidemocráticos e intolerantes não perderam espaço no Brasil como ele esperava, porque esse negócio é tudo assim, né? Para esse povo é o seguinte: se não tá a favor deles, é anti qualquer coisa. É claro que esse movimento todo veio com a ascensão de Bolsonaro, né? Até a criação do movimento bolsonarista. Mas o que ele também está querendo dizer é que tudo que não é a favor dele é contra ele. Na teoria, isso aí é um fato. Só que qualquer linha de pensamento que é contra, então não deveria haver. Por isso que ele vai falar um pouco mais acima sobre o excesso de retóricas que existe hoje. Mas ele imaginou que isso ficaria para trás, né? Como diz aqui mesmo. Ele imaginou que ficaria para trás com a retirada de Bolsonaro. Ele falou exatamente dessa forma. Ele não citou aqui nesse trecho, mas ele falou isso aí, que se o Bolsonaro saindo, o conservadorismo iria morrer. Mas não, o conservadorismo não morreu. E a gente consegue ver a acentuação do conservadorismo cada vez mais forte. O PL, que é o partido ali do Bolsonaro, tá ficando cada vez mais forte, ficou cada vez mais forte nessa eleição municipal, e isso é um ponto que preocupa esse povo, né? Você vê que mesmo gente que come com garfo e faca fala contra a vacina, fala contra a mudança climática, isso não vai nos levar para um bom lugar, opinião. Esse discurso está ganhando força, ele não está perdendo. Nós imaginávamos que ele fosse ficar para trás, e eu acredito que ele não tenha ficado para trás, e claro, não ficou e nem vai ficar. A Haddad disse que o fenômeno começou há 10 anos, com a Primavera Árabe, ondas de protestos que ocorreram entre 2010 e 2013 contra ditaduras de países árabes. O ministro afirmou ainda que o Brasil deve estar cada vez mais apoiado na ciência, na liberdade e no respeito, e que para a economia funcionar deve estar cercado de instituições que também funcionem. Isso aí é um fato, né? Tem que estar todo mundo funcionando, mas também tem que ver quem é que está controlando essas instituições para elas funcionarem também, né? Diga-se de passagem. Mas de uma forma geral, o que o Haddad está querendo dizer é que esse movimento de direita, de conservadorismo e tudo isso, aí no final, preocupa a esquerda. Eu já fiz vídeos sobre isso, sobre o enfraquecimento da esquerda como um todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas eu especifiquei aqui no Brasil que a esquerda está derretendo principalmente em locais onde originalmente era muito forte. Vou estar colocando esse vídeo aqui para poder você assistir depois. E a preocupação desse povo é exatamente isso, porque eles estão enfraquecendo. Então, a partir do momento que o poder de decidir as coisas está saindo mais da questão do governo e indo mais para as pessoas, isso aí preocupa, porque esse povo gosta de estar controlando as massas. Isso aí é muito benéfico para eles, benéfico principalmente. Bom, então eles gostam de fazer esse movimento para que as pessoas passem a pensar da maneira deles. Como as pessoas com a informação descentralizada, hoje todo mundo tem celular na mão, não tem esse negócio mais de alguém falar alguma coisa e ficar nas areias do tempo, né? Não, ninguém lembra mais disso, não, cara. Todo mundo lembra, e se não lembra, vai dar uma pesquisada para poder relembrar e assim, conseguir ter uma prova verídica sobre aquilo que está sendo falado. Então, é essa a realidade de hoje, e é isso que esse governo teme. Esse é o problema que a esquerda, no geral, teme, e não só a esquerda, de qualquer regime totalitário, tá certo? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, deixe seu like, me siga nas redes sociais, todos os links estão aqui abaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.